todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre mecanismo de defesa. Marcos, o que é mecanismo de defesa? O que significa isso? Mecanismo de defesa é tudo aquilo que o alcoolista faz para poder defender o seu uso. E, de certa forma, ele faz isso com habilidade. Quer ver um exemplo? Vamos falar sobre minimização. O que é minimização? É quando o alcoolista ele vai sempre colocar no diminutivo aquilo que já está gigantesco. Por exemplo, a esposa fala para ele: de novo você chegou em casa bêbado, embriagado, a essa hora tá o dia inteiro fora de casa. Ele vai dizer: eu não, fui dar só um pulinho ali, eu bebi só um negocinho, eu tomei só uma cervejinha. Tudo cai no diminutivo, tudo passa a ser minimizado por ele. Não, mas é todo dia. Não, todo dia não, você tá doido. Eu só tomei a cerveja só a semana passada, mas ele acabou de tomar um dia anterior. Não, eu só tomei cerveja num dia, só foi anteontem. Mas na verdade ele já está a semana toda bebendo e ele sempre vai diminuir o máximo possível para que esse assunto seja extinguido, para que ele não seja confrontado com o problema. Um outro ponto é a projeção. O que é projeção? Ele projeta para o outro o problema que está nele. Por exemplo, você está bebendo todo dia, não aguento mais, todo dia você chega em casa bêbado, você não aguenta, você já não faz as coisas que devem ser feitas, eu te pedi para fazer um negócio e você não fez, está a semana toda procrastinando, e ele fala: sabe por que eu bebo? Por tua causa, porque você me enche o saco, você me perturba, você passa dos limites, você não se coloca no seu lugar, você está sempre me acusando de alguma coisa, eu bebo por tua causa. Ele projeta para o outro o problema que é dele. Esse é o segundo ponto do mecanismo de defesa. O terceiro ponto é a desfocalização, ou seja, ele desfocaliza o problema. Você de novo está bebendo, não aguento mais isso, está todo dia a mesma coisa, a história se repete sempre, já estou cansada de você, já estou cansado das suas bebedices, eu estou cansado da sua falta de responsabilidade. E ele fala assim: calma aí só um minutinho, as crianças estão no quarto. Eu preciso falar com fulano. Eu preciso falar. Não, só depois a gente conversa esse assunto, porque eu tenho que dar um pulinho ali, que eu tenho que pegar um dinheiro com fulano que eu esqueci ele num bar. Ele está sempre desfocalizando o problema para poder não ser confrontado. Porque, afinal de contas, confrontar um alcoolista é a coisa mais difícil que tem. Primeiro que ele já tem dentro de si a consciência do erro. Ele sabe que não está bem, ele sabe que está passando dos limites. Mas difícil é ele admitir essa questão, porque fica clássico que ele não quer ser confrontado, porque o confronto machuca duas vezes. Ele tem consciência do álcool, ele tem consciência de que tem alguma coisa errada com ele, e mesmo assim ele vai negar o tempo todo que tem alguma coisa errada. O outro mecanismo de defesa é a fuga. A fuga é quando ele começa a fugir das coisas, das realidades. Ele já não faz parte mais dos encontros de família. Dia de Natal ele não está mais presente. Dia de Natal, de Ano Novo também não está mais presente. Quando tem festa em casa ele sai para a rua, ele só volta quando acaba a festa. Ou então ele tem um quarto só para ele. Ele já não faz mais parte do meio, do núcleo da família. Ele já é um corpo estranho nesse processo familiar, porque a família não aguenta mais, nem ele está se aguentando mais, e acaba que ele passa a viver um mundo paralelo dentro da sua própria casa, porque ele sabe que não consegue mais se relacionar de forma sadia com a família. O outro ponto é a agressão. A agressão também é um ponto muito sério nesse processo do mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, a agressão faz parte de um processo de evitar a discussão. Ou seja, eu vou lá e meto o pé na porta, eu já chego em casa chateado, já chego em casa pau da vida, eu bato numa porta para que a família já se intimida, ele já dá um grito antes de começar uma conversa. Não quero conversa hoje eu não estou afim de bater papo com ninguém, não estou afim de discutir com ninguém, então me deixa na minha, não quero saber de ninguém e tal. E ele começa a agredir verbalmente, quando não agride fisicamente, no processo de mecanismo de defesa. Mas como é que funciona isso, Marcos? Esse mecanismo de defesa tem como ser combatido? Tem como a gente fazer um processo de reverter esse processo todo? Como é que a gente faz para poder mudar isso? Bom, não é uma tarefa fácil, porque o mecanismo de defesa é a falta do diálogo. Quando a família só pensa que o processo do alcoolismo ele se resolve na questão da acusação, é muito difícil manter um diálogo, não há conversa. Porque todas as conversas que vai ter com o alcoolista, ele já entra perdendo a conversa ali, porque o assunto está sempre relacionado a um processo de acusação, ou seja,
Ele está errado. Ele não faz parte daquele diálogo, é um monólogo, porque na verdade ele tem que sentar e ouvir o que ele está errado e acabou e ponto final. Só que o grande erro daí, desse processo todo, eu acho que está na questão da condução. Como eu falei no vídeo anterior sobre a abordagem, é necessário que se fale claramente sobre a doença e não sobre o comportamento. É necessário que ele entenda que o processo que ele está vivendo hoje é relacionado à doença que ele tem, que é o alcoolismo. Só que a família cobra o tempo todo o comportamento, cobra o tempo todo o compromisso com as coisas, cobra o tempo todo de compromisso como pai, mas não toca na questão da doença, porque ela não sabe sobre o processo de doença, ela não conhece esse processo todo. Se ele tivesse uma tuberculose, falaria, olha, você está tossindo muito porque você tem tuberculose. Você está tendo secreção no nariz por causa da tuberculose. Se ele tivesse um outro problema de pele, ela está se coçando todo porque você tem um problema de pele. Mas quando se fala do alcoolismo, a família não confronta ele com o problema em si. Ela sempre está falando assim, olha, você é um irresponsável, você não tem compromisso com a realidade, com a verdade, e fica o tempo todo aí se justificando. Então, pô, você é um mau caráter, você é um sem vergonha, você é um pilantra. Ou seja, todo confronto com o alcoolista não é sobre a doença. Essa palavra, esse olhar sobre a doença, quase que ela é inexistente nesse meio, quando na verdade deveria ter uma conversa clara. Mesmo que isso fosse difícil, deveria se ter uma conversa clara. Como assim, Marcos? Como é que eu posso ter uma conversa clara com um alcoolista? Como é que eu faço isso? Como é que esse processo se dá? É simples. Seja assertivo sobre o assunto. Fala com ele sobre o assunto, olha, vamos bater um papo hoje, eu preciso conversar com você. E você olha para ele e fala sobre a doença, não sobre o comportamento dele. O que você tem que entender, eu não estou aqui justificando as ações, não, pelo contrário, eu sei que é difícil conviver com um alcoolista, eu sei que é difícil você lidar com toda essa situação, mas é necessário que você confronte ele com a doença. E fala, olha, não está dando. Não está dando, tudo que você está fazendo está relacionado ao que você está vivendo hoje, que é a sua doença. E ele vai lá, mas como assim doença? Só abrindo uma janela, é muito interessante porque muitas famílias têm o medo de assumir que a dependência química é uma doença porque ela perde o argumento de que o outro está errado. E o medo que ela tem de que o fato de ser uma doença justifique ele pelo que ele está fazendo. É meio contraditório, mas é uma verdade. Em muitos dos casos, a família tem a preocupação, o medo de dizer que é uma doença, achando que ele vai se pautar e vai se debruçar sobre essa tal doença e vai justificar todas as ações erradas. Na verdade, pode correr esse risco. Sim, pode acontecer? Pode. Mas é necessário que você tenha essa conversa com ele e ele saiba que o que ele está vivendo hoje, toda essa disfunção, é parte de uma doença. Faz parte desse processo de doença. E é necessário que isso aconteça. Agora, se não houver maturidade, se não houver assertividade da família para poder identificar isso, aí vai ficar complicado realmente. Se não houver na família um conceito de olhar e dizer assim, olha, o que você está vivendo hoje faz parte de um problema de saúde, vai ficar a vida toda justificando isso. E é muito complicado você ter esse olhar sobre uma doença que aos olhos de muita gente é desconhecida ou ignorada simplesmente, né? Às vezes é só ignorada, porque a família sabe que é uma doença, mas não conversa, não fala, não abre o jogo, não tem um diálogo aberto sobre isso e fica o tempo todo falando sobre comportamentos. Isso aí nunca vai se resolver. Ele fingindo que não tem doença. É necessário que as pessoas entendam que o confronto assertivo, direto, é importante. O confronto direto, confronto que eu digo não é briga, tá, pessoal? Confronto que eu estou falando aqui, estou me referindo, é a conversa, é o bate-papo, é a assertividade, é olhar para o... Os cachorrinhos brigando aqui, olhar para o outro e ver que realmente necessita de um olhar mais direcionado. E o alcoolismo ele tem essa coisa de sempre negar, sempre olhar, dizer que não é verdade, que não existe. Então o alcoolista ele nega, a família embarca nessa onda, ela acaba que ela diz para todo mundo que ele é alcoolista, mas não diz para ele.
A família fala para todo mundo que ele bebe muito, que ele não sei o que, ela consegue verbalizar isso para todo mundo, mas não consegue verbalizar numa conversa honesta, direcionada, assertiva com ele. E aí é que está o grande problema. Esse aí é um dos grandes problemas. Então, fica aqui a minha dica, seja assertivo na conversa. Tira um dia para mudar esse assunto e fazer com que essa conversa seja mais honesta possível, para que ele entenda que vocês estão de olho, que vocês querem ajudá-lo, não somente acusá-lo. Tá bom? Fica aqui a minha aula de hoje. Me segue aí no YouTube, no Instagram, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo aí e eu tenho certeza que vai vir muito mais coisa bacana por aí, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus, até a próxima. Valeu!